Olá, meus queridos, bom dia a todos. Cumprimento você desejando um ótimo e abençoado dia. Que a bendita paz do Senhor Jesus reine em seu coração e no meu coração. Nesse momento nós vamos estudar a nossa lição, estamos na nossa sala. Que Deus realmente seja louvado na sua vida. Que nós possamos ter um bom aprendizado através do Espírito Santo que está conosco para nos iluminar. Para isso, eu convido você a orar comigo neste momento, pedindo a Deus esta bênção para que nós possamos compreender de forma plena esta importante lição que Deus tem para nos mostrar nesta manhã de domingo. Vamos orar. Querido e amado Deus, o nosso Pai Celestial, a Ti damos graças, Senhor, por esta oportunidade tão importante, tão maravilhosa, de nesta manhã podermos mais uma vez, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, por meio da Bíblia Sagrada, a Tua Palavra. O Senhor irá falar conosco neste momento. Estamos com o nosso guia de estudo, aonde nos direciona a Bíblia Sagrada, os pontos importantes para nós podermos entender. Por isso te pedimos a unção do Teu bom e Santo Espírito neste momento na nossa mente, para que ela seja pura, purificada, para que a nossa mente seja iluminada, a fim de, querido Deus, que a Tua Palavra seja imprimida na nossa mente. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Meus queridos, hoje, domingo, a nossa lição que nós vamos agora estudar diz o caminho que parece direito. Nós temos aqui algumas passagens bíblicas, aonde nós vamos meditar, e nós vamos aqui, queridos, aprender através do conselho de Deus, os cuidados que nós precisamos ter para que nós não sejamos enganados por Satanás, tá? No contexto dos últimos dias, Jesus ele fez um alerta importante, dizendo: surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os eleitos de Deus? Cristo diz: Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Não é assustador que o engano, nos últimos dias, será tão grande que até os fiéis correrão o perigo de serem enganados. Okay? Essa alerta foi dada pelo próprio Senhor Jesus quando ele aqui esteve. Ele falou do surgimento nos últimos dias de falsos cristos e falsos profetas. Queridos, há caminho que parece direito. Em Provérbios, no capítulo 14 e no verso 12, tem um texto ali escrito, onde Salomão, ele diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Tá? Agora, amados, como é que nós podemos identificar caminhos que parece direito, parece caminhos certos, parece verdade, mas não é verdade? E o seu fim é cruel, porque o seu fim é morte, o texto bíblico deixa claro. Tá? Por exemplo, usar drogas é caminho que parece direito? Ou você já identifica logo que não está certo? Que esse caminho, alguém que se envereda por esse caminho, certamente tem um fim que não são dos melhores. E graças a Deus, alguns acerta o caminho de volta, sai desse caminho. Mas, queridos, a pessoa que quando se envereda pelo o mundo das drogas, o mundo da bebida alcoólica, é óbvio que já identificamos que esse caminho é tortuoso, que esse caminho é errado. Ele não parece ser um caminho certo.
pessoas que entram no mundo do crime. Tá? Não parece ser um caminho certo. Todo mundo sabe, até mesmo uma criança sabe que está errado, que não está certo. Tá? Uma pessoa, né, por exemplo, que se envereda, né, pela prostituição, pelo adultério. Todo mundo sabe que é imoral, todo mundo sabe que não está correto. Não parece ser um caminho direito. É um caminho errado, todo mundo sabe disso. Não precisa alguém ser cristão para entender que não está certo. Tá? Uma pessoa ateu, uma pessoa que não tem religião, sabe que não está certo. Esse caminho não funciona. Esses caminhos estão errados. Tá? Agora, queridos, por que essa preocupação de Jesus, né, em tomarmos cuidado, nos alertando com relação aos falsos cristos e aos falsos profetas? Esse que é o caminho que parece direito. Essas são, queridos, ciladas do inimigo, aonde ele usa meios, formas sutis, de enganos sutis, que parece ser direito, mas na verdade não são. Tá? Ele usa a religião, ele usa até a Bíblia, se você imagina. Ele usa, né, meios falsos, como se ele fosse um anjo de Deus. Então é desta forma, queridos, que ele se apresenta e Jesus diz: tenham cuidado. Porque os enganos dele são tão sutis que ele ensina caminhos que são quase 100% certos. Só, queridos, que quase 100% certos no contexto espiritual, no contexto bíblico, é 100% errado. Não funciona. E ele não está preocupado com isso. Satanás não está preocupado com isso. Tudo que ele quer é que a pessoa verdadeiramente acredita que quase certo será aceito por Deus. Com isso ele tem vantagem. Ok? Por isso aqui o alerta da palavra de Deus: há caminho que parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Tá? Aqui, queridos, na primeira pergunta, em Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz assim, olha: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Tá? E aqui uma pergunta: quem é enganado por Satanás? Queridos, o alerta de Jesus para nós tomarmos cuidados é porque ele é sedutor. Preste bem atenção nesta palavra, sedução. Tá? E essa sedução de Satanás, em fazer essa inversão da verdade com a mentira, fazer essa mistura, esse mesclado de verdade com mentira, verdade com inverdade, ele seduz o mundo inteiro. Ele anda pelo mundo todo. É por isso que Jesus se preocupou e ele disse: tenha cuidado, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios que, se for possível, engana até os próprios escolhidos. E nós podemos ver aqui, queridos, que Deus tem o seu povo nesta terra. Aqueles que andam nos seus caminhos pela graça de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, anda nos caminhos ensinados pela palavra de Deus. Mas os enganos do inimigo são tão sedutores, tá? Que, se for possível, ele engana até os próprios escolhidos. Graças a Deus, queridos, que o texto diz: se for possível. Tá? Se você estiver ligado, presta atenção, se você estiver ligado com a palavra de Deus, alinhado com a palavra de Deus,
estudando a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, andando na palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, você não será enganado, por mais sutil e sedutor que sejam os enganos do inimigo. E eu quero dizer para você, queridos, que o inimigo de Deus, Satanás, nunca trabalhou tanto como nesses últimos dias com esse objetivo. O objetivo dele é usar meios, usar formas, tá? Sedutoras para enganar. Ele usa pessoas para dizer que é o Cristo, que ele é o Jesus dos últimos dias. Ele usa profetas falsos, pessoas que se intitulam como um servo enviado de Deus, como um apóstolo de Deus, como, sabe, um líder religioso de Deus. Mas, queridos, qualquer um destes que nega a palavra de Deus, tá? Que diz, olha, isso é importante e essa outra parte não é, isso aqui precisa obedecer, essa outra parte não precisa, não tem, sabe, não tem validade para nós. Eu quero dizer para você, tenha cuidado. Quando Satanás se apresentou diante de Jesus, quando Jesus estava lá no deserto, se preparando para a sua missão messiânica, ele foi lá levar algumas tentações, tentar Jesus para desistir, para que Jesus lhe adorasse. E ele foi como um anjo do céu, ele se intitulou como um anjo enviado de Deus para ajudar Jesus. Entendeu? E ali ele apresentou as suas tentações. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja o tamanho da tentação e como ela foi sutil. 3 dias antes, Jesus havia ouvido a voz de Deus lá no Rio Jordão, quando ele foi batizado, dizendo, este é o meu Filho amado em quem me compraz. Agora, Satanás chega como dizendo que ele é um anjo enviado de Deus para ajudá-lo naquela missão. E ele diz, se tu és o Filho de Deus. Tudo que ele queria era que Jesus dissesse para ele, eu sou o Filho de Deus. Deus já disse que eu sou o seu filho. Eu tenho poder para transformar as pedras em pães e isso eu vou fazer. E queridos, nessa condição, Jesus estaria deixando de obedecer a Deus para obedecer à ordem de Satanás. E quantas vezes ele tem apresentado diante de você e diante de mim, com enganos tão sedutores e sutis, dizendo ele ser tão bonzinho, tá? Que nós precisamos fazer isto ou aquilo. Cuidado com isso, tá? Ele usa pessoas dizendo que são enviados por Deus exatamente com esse objetivo. E mais ainda, queridos, o texto diz para nós que ele, além de tudo, ele faz milagres, sinais, prodígios, sedutores e enganosos, que, se possível, até você, que é um eleito de Deus, estudioso da palavra de Deus, se você não tomar cuidado, você acaba crendo nas suas astúcias. Ok? Muito bem. Então, queridos, a maior preocupação de Satanás não é apresentar um caminho que todo mundo sabe, não precisa ser cristão, não precisa, sabe, ser um religioso para entender que o caminho é errado. Todo mundo sabe que é errado. A maior preocupação de Satanás e o maior trabalho e os seus esforços é misturar a verdade com a mentira. Ok? E hoje, no século XXI, nesse momento que nós estamos vivendo, queridos, nunca o inimigo trabalhou tanto com o tal do relativismo, tá? Hoje é o que impera, é o relativismo, tá? O que é o relativismo? Aquilo que é errado para você não é errado para mim. Aquilo que para mim, queridos, é errado, é pecado, para você não é. Então tá tudo certo. A Bíblia não tem validade. Entendeu? Lembra lá no
no começo, no Éden ainda, não é? Quando Deus pediu para que Abel, né, o filho de Adão, e o seu irmão Caim levasse uma oferta, Deus estipulou a oferta. Era a oferta, né, de um cordeiro. Tá? Caim usou esse meio relativo, falou, olha, para mim o certo é eu levar o que eu quero, não é simplesmente levar uma oferta de cordeiro. Eu posso levar uma oferta de cereais, de sementes, de frutos, alguma coisa assim. Eu não vejo erro nisso. O importante para mim é fazer alguma coisa. O importante para mim é levar alguma coisa. Sabe, queridos, hoje é desta forma que o inimigo está trabalhando. Sabe, o importante é eu estar numa religião que fala em Deus, que prega sobre Deus. Não importa se vive a palavra ou não, não importa se ensina completamente a verdade ou não, o importante é que o nome de Deus está sendo mencionado, o nome de Deus está sendo falado. É desta forma, queridos, que o inimigo, sabe, ele trabalha com essa filosofia maléfica, sabe, do relativismo, dizendo, olha, para você é importante você guardar o sábado, o bíblico que está na Bíblia, para mim é importante guardar o domingo, para mim é importante guardar um outro dia qualquer da semana, que eu quiser parar para descansar, não tem problema nenhum. Para mim o importante é parar um dia. Não importa se é sábado, se é domingo, se é qualquer um outro dia da semana. Então, para você que sabe, para você que é certo guardar o sábado, mas para mim não é, para mim é qualquer um outro dia. Isso, queridos, é o que Satanás está fazendo, trabalhando, sabe? Porque desta forma a Bíblia perde a validade. Você é que é o certo, aquilo que você acha que o seu coração determinar para você é que está certo. Agora, queridos, você quer vencer os ataques do inimigo? Estude a palavra de Deus. Tenha vínculo com a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus. Esse é o conselho de Deus para nós. Que essa lição realmente possa fazer uma grande diferença na sua vida e na minha vida. Que Deus te abençoe. Tenha você um dia muito abençoado, uma semana abençoada. Estamos aí no começo da semana. E que o Espírito de Deus esteja trabalhando no seu coração. Cuidado com os caminhos que parecem direito. Não é todos os lugares, queridos, que o nome de Deus é mencionado que está certo, que está correto. Tenha cuidado. O inimigo, ele apresenta a Bíblia e distorce, tá? E ele torce a palavra de Deus, dizendo para você que isso está certo e isso não está certo. Sabe? O importante é aquilo que está no seu coração. Tenha cuidado. Segue, anda nos caminhos ensinados pela palavra de Deus. Um ótimo dia a você, fica com Deus e até a nossa próxima lição. Um abraço a todos.